Em outubro de 2018, logo após a eleição de Bolsonaro, o novo presidente fez seu primeiro pronunciamento em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Na mesa em que o ex-capitão falava estavam 4 livros: a Constituição Brasileira de 1988, Memórias da Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill, a Bíblia Sagrada e o livro mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do ideólogo conservador Olavo de Carvalho. A escolha das publicações foi simbólica. Bolsonaro se defendia ali das críticas que vinham sido feitas a seu respeito após uma sequência de declarações polêmicas e ataques à Constituição, ao mesmo tempo que sinalizava para sua base que os ideais que guiaram sua campanha permaneciam firmes. A Bíblia afirmava sua imagem como cristão defensor da família, enquanto o livro de Churchill reverenciava um político militar conservador de renome mundial. No entanto, a publicação que mais chamou a atenção foi a de Olavo de Carvalho, um escritor pouco conhecido até meados de 2013, mas que foi peça fundamental na eleição do novo presidente e na construção ideológica que forjou as bases do seu discurso. É difícil negar que a relevância que Olavo de Carvalho desfruta hoje é resultado de seu pioneirismo. Na década de 90, ele começava a ser conhecido em alguns nichos por uma trilogia de livros que marcaram o início da criação de um novo paradigma para a direita conservadora brasileira. Nas obras, o escritor se destacou entre autores conservadores ao perceber que o centro da disputa política havia se deslocado das questões econômicas para temas morais. Essa tese, no entanto, não foi criada por Olavo. Ela já vinha ganhando força em meios acadêmicos com a difusão do termo guerras culturais, introduzido nos Estados Unidos pelo sociólogo James Hunter. Hunter argumentava que temas como os direitos LGBT, a legalização do aborto e das drogas e as cotas em universidades haviam ganhado centralidade no debate norte-americano na segunda metade do século XX. De acordo com o pesquisador, essas agendas criaram um clima de polarização que opunha duas visões de mundo, a dos setores progressistas de um lado e dos conservadores do outro. Para Olavo de Carvalho, no entanto, essa nova realidade seria a evidência da concretização de um suposto projeto de dominação cultural esquerdista, que teria se tornado hegemônico no Ocidente nas últimas décadas. A direita conservadora, na sua perspectiva, estaria perdendo a guerra para o que ele chamou de marxismo cultural. No Brasil, a linha de argumentação olavista sugere que os comunistas daqui teriam desistido da via armada e passaram a concentrar seus esforços em disputar a hegemonia cultural no âmbito da sociedade civil. Com o passar dos anos, a esquerda teria tido sucesso em sua empreitada, conseguindo assumir a direção intelectual de espaços de formação de opinião, como jornais e universidades, e consolidando, nas palavras do escritor, uma hegemonia cultural esquerdista. O presente sucesso esquerdista começou a ser preparado nos anos 60. Nada se fez na direita para criar uma organização equivalente e contrária. Já na década de 80, o pensamento esquerdista mostrava presença em todas as esferas do debate público, educação, moral, psicologia, letras de arte, etc., enquanto a direita se limitava cada vez mais a temas econômicos e ao puro argumento da eficácia. A teoria de Olavo de Carvalho não foi feita no escuro. Leitor da obra do marxista italiano Antonio Gramsci, que formulou o conceito de hegemonia cultural, Olavo conseguiu estruturar uma linha de argumentação que colocou o pensamento original de Gramsci de pernas para o ar. A hegemonia cultural na perspectiva olavista não era exercida pelas classes dominantes, através do domínio do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação, como observou Gramsci. Ao contrário, Olavo argumenta que a esquerda, guiada pelas teses gramscianas, passou a dominar essas instituições nas últimas décadas. Esse projeto estaria articulado com o que ele chamou de Projeto Globalista Ocidental, mantido por elites financeiras e entidades internacionais, como a família Rockefeller, o empresário George Soros, a ONU, a União Europeia e até a Organização Mundial do Comércio. Grupos que, segundo Olavo, teriam afinidade com as ideias da esquerda. Você verá que todas as técnicas pedagógicas utilizadas uniformemente no mundo inteiro por imposição da ONU são técnicas de manipulação psicológica, não são técnicas pedagógicas de maneira alguma. São técnicas de induzir mudanças comportamentais sem que a própria vítima perceba. Hoje, essas técnicas, a imposição dessa monstruosidade é geral. Você vê toda essa campanha de favorecimento da pedofilia que está acontecendo diante dos nossos olhos. Nos anos 2000, as teses de Olavo, sem respaldo em âmbito acadêmico ou institucional, começaram a ganhar força na internet. Em 2009, ele criou o curso online de filosofia, um espaço por onde passaram mais de 20 mil alunos e que foi o embrião do que se tornou a grande arena de difusão de suas ideias e articulação de militantes direitistas. O boom desse processo aconteceu em 2013. Naquele ano, ele lançava o que viria a ser seu best-seller, o livro mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, aquele que repousava na mesa de Bolsonaro em seu discurso de vitória.
No final de 2014, cerca de um ano depois do livro de Olavo ser publicado, grupos conservadores tomaram as ruas em protesto contra a então presidente Dilma Rousseff, numa sequência de manifestações que mais tarde desencadearia no impeachment. Esse período foi um divisor de águas na vida pública de Olavo de Carvalho. As teses do ideólogo foram ganhando força na onda antipetista, seu livro disparou nas listas dos mais vendidos e os números do escritor nas redes sociais explodiram. Hoje Olavo tem mais de 500 mil seguidores no Facebook e no Twitter, e seu canal do YouTube já passa dos 630 mil inscritos. Nessa sequência de acontecimentos, o filósofo autodidata que não chegou a concluir sua formação acadêmica foi se tornando a principal referência intelectual de jovens direitistas e de grupos conservadores, incluindo o atual presidente e seus filhos. A exemplo da influência que o atual ministro da Economia Paulo Guedes exerceu sobre as propostas econômicas de Bolsonaro, o discurso moralista que guiou o presidente ao Palácio do Planalto foi fortemente influenciado pela retórica olavista. Sem apresentar um programa de governo claro durante a campanha, as propostas de Bolsonaro giravam basicamente em torno de dois pilares: a reestruturação econômica do país a partir de um projeto ultraliberal representado por Paulo Guedes e a eliminação da suposta hegemonia cultural esquerdista, defendida por Olavo. No fim, os dois grandes ideólogos do presidente conseguiram se inserir em lugares de influência na política nacional. Guedes, o economista liberal da Escola de Chicago, foi nomeado para comandar o Ministério da Economia. Já Olavo seria o nome natural para tocar as políticas de apagamento do suposto marxismo cultural, que teria atingido seu ápice após os 15 anos de governos petistas. Como esperado, o escritor passou a ser cotado para comandar os ministérios da Cultura ou da Educação, mas sem querer se comprometer diretamente com a atual gestão, ele recusou os convites em suas redes sociais. Ainda assim, Olavo conseguiu emplacar 2 ministros de sua indicação para chefiar as pastas da Educação e das Relações Exteriores. Na Educação, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues foi o nome sugerido pelo escritor, um filósofo que diz ser contra o globalismo politicamente correto e que defende que projetos como Escola Sem Partido são uma providência fundamental a ser tomada. No Itamaraty, também por indicação de Olavo, Bolsonaro nomeou Ernesto Araújo, que chegou a afirmar que Deus uniu ideias de Olavo de Carvalho ao patriotismo do presidente. Disseminador de teorias conspiratórias globais, Olavo conseguiu, através dessas indicações, inserir ideólogos próximos de sua linha de pensamento em postos-chave do novo governo. Agora ele tem a chance de influenciar indiretamente a criação de políticas públicas que visem a formação de um novo consenso social, sobretudo na educação. Para chegar até aqui, não há dúvida de que um dos maiores trunfos de Olavo de Carvalho foi perceber a internet como plataforma de difusão de suas ideias. Nos últimos 15 anos, o escritor viajou do praticamente desconhecido para o mainstream. Suas teses deram as bases ideológicas que forjaram o discurso da nova direita brasileira e chegaram ao mais alto cargo do poder executivo do país. Se olavistas e bolsonaristas sentiam a balança das guerras culturais pesar para a esquerda nos últimos anos, hoje não há dúvida de que quem está perdendo essa batalha é o campo progressista.